Queridos irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Novamente aqui estamos e quero falar da minha alegria em Cristo, de poder uma vez mais transmitir uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Deus abençoe a todos, Deus continue nos abençoando a vida do nosso pastor Ezequias, que sempre tem nos dado a oportunidade, às quarta-feiras, para estar trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24 em diante. Mateus 7, 24 em diante. Você que tem uma Bíblia, abra comigo em Mateus, capítulo de número 7, verso 24, que nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu as chuvas e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu as chuvas e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesse texto que nós lemos nesta noite, nós temos aqui dois personagens importantes. E quais são, irmão Vinícius, esses dois personagens importantes? Aquele que edificou a casa sobre a rocha e aquele que edificou a casa sobre a areia. São os dois personagens aqui em destaque no texto. Observe que o que edificou a casa sobre a rocha, o Senhor tem como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele é tido como um homem prudente, pelo menos por duas razões. E eu quero extrair com os irmãos desta noite. Duas razões que faz, ou que o fez ser conhecido pelo Senhor como um homem prudente. Olha só o verso 24. Nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam. Então, ele foi alguém que escutou a palavra, mas não só escutou, como praticou. E pelo fato de ele ter ouvido a palavra e de ele ter praticado a palavra, ele é tido como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Observe que o mais fácil aqui é nós ouvirmos. Porque ouvir, todos nós ouvimos. Mas aquele homem, ele nos chama a atenção porque ele praticou a palavra. E pelo fato de ele ter praticado a palavra, de ter vivido a palavra, de ter andado em conformidade com a palavra, o Senhor tem como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E sobre esse homem prudente que eu quero falar com os irmãos agora, nesse primeiro tópico, é que eu quero falar com os irmãos que sobre este homem lhe aconteceram algumas coisas. Algumas coisas aconteceram com o homem prudente que estava com a sua casa edificada sobre a rocha. Olha só o verso de número 25 e observemos algumas coisas. Desceu as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Observe comigo que desceu as chuvas,
correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu disse no começo que esse homem ele é tido como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E não é pelo fato de ele ter edificado a sua casa sobre a rocha que ele estava imune de descer a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. E a Bíblia frisa de uma forma muito objetiva que combateu aquela casa e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E eu devo lhe fazer uma pergunta, meu irmão: aonde nós temos edificado a nossa vida? Em que nós temos edificado a nossa vida? Observe que sobre aquele homem sobreveio as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa. Ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. E eu quero chamar a sua atenção. Eu quero chamar a minha atenção para que nós venhamos estar edificando a nossa vida na palavra. Ouvindo a palavra, praticando a palavra, e que a nossa vida esteja edificada em Cristo. Por que, irmão Vinícius? Porque eu devo lhe informar que as chuvas, os rios, os ventos jamais cessarão de vir, sempre virão, assim como veio sobre aquele homem que estava com a sua casa alicerçada sobre a rocha. Veio as chuvas, desceram os rios, assopraram os ventos. Então eu devo lhe dizer que essas coisas sempre virão. Que é isso, irmão Vinícius? As lutas da vida, as provações, as dificuldades, as tribulações sempre virão. Por que elas sempre virão? Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Logo, se elas sempre virão, a questão é que devemos estar com a nossa casa edificada, para que quando essas lutas vierem sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa vida permaneça de pé, firme, inabalável na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Por isso, meu amado irmão, precisamos estar com a vida alicerçada em Cristo. Precisamos estar edificados na palavra do Senhor. Porque sabemos que, como eu disse, as lutas, elas jamais cessarão, elas sempre virão. O próprio salmista Davi diz: muitas são as aflições do justo. Olha como ele não ameniza. Ele diz: muitas são as aflições do justo. Mas ele diz: mas de todas o Senhor o livra. E ainda que caia, não ficará prostrado. Eu devo dizer, meu amado irmão, que se nós estivermos com a nossa casa edificada em Cristo, nós venceremos. Agora, olha comigo o verso de número 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Olha só que agora nós já temos outro personagem. Aquele que apenas ouviu a palavra, mas não a praticou, não a cumpriu. O Senhor tem como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Imagine comigo uma casa edificada sobre areia. Certamente o primeiro vendaval, a primeira chuva que vier, certamente levará aquela casa, porque ela não tem sustentabilidade, ela não tem firmeza, não tem alicerce. E novamente eu pergunto para você, meu irmão, aonde está edificada a tua casa? Aonde está edificada a tua vida? Porque aquele que edificou a casa sobre a areia, o Senhor o tem como um homem insensato. E observe o texto, porque se você for ver comigo, o mesmo que aconteceu com o homem que edificou a casa sobre a rocha, é o mesmo que acontece com o homem que edificou a casa sobre a areia. Só que há uma diferença. Olha só o verso de número 27.
desceu as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Olha a expressão, e caiu e foi grande a sua queda. Eu disse que o mesmo que aconteceu com o homem que edificou a casa sobre a rocha, também aconteceu com o que não edificou a casa sobre a rocha. A diferença é que o que edificou a casa sobre a rocha, a casa não caiu, porque ela estava alicerçada. Mas o que edificou a casa sobre a areia, a casa caiu e foi grande a sua queda. Onde nós temos edificado a nossa casa? Onde nós temos edificado a nossa vida? Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero lhe dizer que se sua vida, sua casa estiver edificada em Cristo, na palavra, os ventos virão, as lutas virão, as provas virão, só que nós não iremos cair, porque nós estaremos alicerçados e firmados em Cristo, em meio aos vendavais da vida. É só você olhar e lembrar de Jesus Cristo, certa feita, com os seus discípulos no barco. A Bíblia diz que uma grande tempestade assolava o barco. Outra expressão, a Bíblia diz que uma grande tempestade varria aquele barco, como se jogasse o barco de um lado para o outro. Jesus dormia. Quando de repente os discípulos acordam, mestre, salva-nos porque nós estamos perecendo. Jesus então levanta, repreende o vento e o mar. E tudo se faz bonança. Aqueles homens se maravilham dizendo, que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E o que eu quero aplicar com esta parábola para os meus irmãos entender, que eu quero dizer para você, meu amado irmão, que em meio aos vendavais da vida, em meio às tempestades da vida, se você estiver alicerçado em Cristo, você jamais estará só. Sempre o Senhor vai estar contigo. Ele é o teu refúgio. Ele é o meu refúgio. É nele em que podemos confiar. Por isso, esteja alicerçado em Cristo, meu irmão. Esteja firmado em Cristo, porque certamente Ele há de nos abençoar. Esta é a palavra de Deus que eu trago para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Estejamos alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo, a sua palavra, e que possamos vivê-la, a sua palavra. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que a paz que excede a todo entendimento repouse sobre nossa vida, desde agora e para sempre. Amém.